Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui no plenário, nas redes sociais e na TV Canal 16. Eu quero tratar nesse espaço de dois assuntos. Um deles é em relação à nossa Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, que é composta pelos vereadores Adiló, vereadora Gladys, vereador Renato Oliveira e vereador Velocino. Nos reunimos ontem com a pauta Guarda Municipal. Então, informar a todos que é do conhecimento dos senhores, que há tempos a Guarda não vem sendo escutada, né, atendida pelo Poder Executivo. A Guarda nos procurou com algumas demandas, fizemos um pedido de informação, o pedido foi respondido com algumas questões bem compreensíveis, tranquilamente, mas outras com dúvidas, que não ficaram suficientemente esclarecidas. Neste momento, na semana passada, a comissão reuniu-se e decidiu por chamar, pediu uma reunião com o secretário, justamente para aproximar e resolver e entender essas questões que não haviam ficado claras. E a resposta que nós recebemos é que não seríamos recebidos. Então, o que nos restou foi, de fato, convocar uma audiência pública que nós estaremos organizando para os próximos dias. Então, deixar claro que tentamos todas as vias do diálogo e não fomos atendidos. Então, vamos usar o recurso da audiência pública. Deveremos fazê-la no mês de agosto. O segundo assunto que eu trago para essa casa, que eu entendo também de enorme relevância e importância para a nossa cidade, se refere, então, ao transporte público em Caxias do Sul, e a concessão que termina agora em maio do ano que vem. A Prefeitura disse à imprensa, recentemente, que deve publicar edital para a nova concessão em setembro, e esse edital determinará que serão solicitadas 2 empresas. No dia 19 de julho, semana passada, o Jornal Pioneiro trouxe informações importantíssimas em relação ao transporte público, especialmente em relação à redução de passageiros, e eu trago aqui esses dados para nós rememorarmos, Então, nós tivemos, em 9 anos, uma redução de... Esse aqui é de passageiro, de 30%. A primeira lâmina não é a outra? É essa? Tá. Então, redução de de pagantes de 30%. Então, em 9 anos, de 3,5 milhões para 2,4 milhões. 30% de redução de passageiros pagantes. A outra informação é que entre pagantes e gratuidades, obrigada, vereador, tivemos uma redução de 16%. A principal causa apontada para essa redução é a mudança de comportamento na mobilidade urbana, devido à chegada dos aplicativos. Então, se nós avaliarmos o preço da nossa tarifa, que ela é mais alta do que Porto Alegre, e a comodidade que o transporte por aplicativo nos possibilita, aliada à questão da segurança, que é o aplicativo nos pega na frente de casa, nos deixa na frente de casa, leva os filhos, deixa na frente da escola, e assim por diante, evita caminhar, de se deslocar entre quadras. Então, é a principal causa colocada. Assim, então, sobre a nova concessão, que pelo menos o que foi anunciado, que o edital está previsto para setembro, que vai exigir que o transporte seja feito por 2 empresas e que vai dividir a cidade por bacias operacionais. Bem, eu reporto aqui, lembro, que o nosso seminário, o vereador Frisso, de excelente qualidade na época, onde envolveu o tema mobilidade pública, trouxe algumas questões muito importantes para a gente
trazer aqui de volta, né, e compartilhar com as pessoas. Então, a primeira pergunta era: o que queremos priorizar em termos de mobilidade urbana em Caxias do Sul? O transporte individual ou o coletivo? Como que a gente pode evitar os congestionamentos que hoje já são uma realidade? Então, a gente vê que onde grandes cidades cada vez mais se preparam para o transporte coletivo, nós temos várias ações que priorizam o transporte individual, a exemplo da mudança das conversões, entre outras, né? Uma colocação do senhor Walter Cruz, ele falava da importância de interligar os vários modais. O Luciano Resner, que é um executivo da Marco Polo, falava sobre a importância de nós trazer alternativas como o ônibus elétrico, né, para a gente cuidar do meio ambiente. Esse senhor, o Resner, também falou da importância de ter subsídios no transporte público, que nas diversas cidades onde tem foco no transporte coletivo, subsídio sempre é um aspecto considerado, né? Um outro aspecto que foi trazido também em relação às gratuidades, que isso é uma outra discussão no nosso município quando a gente fala da questão da tarifa. Me preocupa que a nossa cidade, né, a nossa cidade de fato comporta duas empresas? Vai ser viável economicamente? Né? Como é que fica a questão do equilíbrio econômico-financeiro, se nós tivermos duas empresas? Essas ações que estão sendo previstas, elas de fato vão melhorar as opções para os nossos usuários ou vão comprometer o transporte coletivo na nossa cidade? Eu vejo que, vimos pela imprensa que o Walter da UAB, ao qual parabenizo, já chamou um calendário de audiências públicas para levar esse debate para a comunidade. Porque o que a gente vê, e até me valo, né, das palavras do vereador Toigo antes, face a forma como as coisas vêm sendo conduzidas pelo nosso executivo desde a campanha, onde falava em Lava Jato, da Visate, onde muitas não verdades aconteceram, nós precisamos esclarecer a população. E aí, vereador Frisso, sabemos, né, que a SEDUT está com foco importante agora e com muito trabalho no plano diretor, mas penso que, em seguida, nós precisamos abordar esse tema. Assim como a UAB está fazendo, de nós trazer para a Câmara de Vereadores esse debate, esclarecer a população nessas situações, trazer especialistas para falarem, de fato, através de números, o que representa ter duas empresas, né, fazendo transporte, a gente poder ter acesso a esses dados, né, a gente poder identificar o que é equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, né? Todas essas questões, nós temos uma tarifa do transporte público em Porto Alegre mais barata do que em Caxias, né? Então, nós precisamos associar esse cenário, que é uma realidade, em relação aos aplicativos, essas questões todas da gratuidade, né? As questões de comodidade e segurança. Então, são várias questões que estão presentes, né? Tu pediu uma parte, vereador? Estão presentes nessa situação que precisamos esclarecer para a população, né? E não ficar numa cortina de fumaça, que quem sai prejudicado é quem paga o transporte. São as pessoas mais simples. Vereadora Tati, seu à parte. Vereadora Paula, parabéns por trazer esse assunto, né? Um assunto de extrema relevância, e que Caxias do Sul precisa pensar no seu plano de mobilidade urbana.
porque a gente tem visto que a cidade perdeu os prazos, né? Então, o último prazo era em abril deste ano, nós não temos um plano de mobilidade, e o plano de mobilidade, ele direciona as políticas públicas e dá a oportunidade da gente repensar de que forma estimular, como fazer com que as pessoas utilizem o transporte público e com que a gente consiga realmente dar qualidade, porque é de fundamental importância que as pessoas possam se locomover com bem-estar, com segurança, pagando tarifas acessíveis, justas. Então, a gente vê, inclusive, dentro da própria comissão da bicicleta, que sem um plano de mobilidade urbana, a gente vai implantando paliativos que não têm uma grande eficácia. Precisamos, sim, pensar num plano de mobilidade urbana para este setor. Obrigada. Com certeza. Uma declaração de líder ao É dessa MDB. forma que a gente pode aprofundar a questão, né, vereadora Tati? Ampliando esse leque, trazendo a verdade à tona, né? E não o que veio sendo feito até aqui, desde a campanha, né? E a gente sabe que a modernização é necessária. A gente viu também nessa reportagem a questão das multas que estão sendo dadas pela questão da falta de cobradores, quando, na verdade, muito do transporte já está sendo, né, não está sendo feito com o dinheiro. Então, o meu tempo esgotou, acho que não tinha mais a parte, né? Não. Tá bom? Muito obrigada, então, presidente. Declaração.